Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor nos deu esse dia. Esse dia nunca aconteceu. Ele é novo. E o Senhor fez para nós algo inédito. Eu estou com 57, ainda não passei por um dia como esse. Em tudo ele é inédito, em tudo. A começar por ouvir esse hino numa gaita. Nunca ouvi. Quem já ouviu esse hino numa gaita, num culto de domingo, levanta a mão. Inédito. Então tudo hoje vai ser novo. E tudo será para a glória de Deus. Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé para nós orarmos ao nosso Senhor, apresentando a Ele a nossa gratidão por esse dia que Ele fez. Bondoso Deus, por meio de Jesus, aceite nossa gratidão por tudo que fez o nosso Senhor na cruz em nosso lugar, pelos seus ensinos, por todo o seu investimento na nossa vida, os milagres que nós estudamos na Tua Palavra, tão atuais, tão recentes. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, o Teu Espírito reuniu este povo aqui para prestar ao Senhor um culto. E nós clamamos que por meio de Jesus o Senhor nos abençoe, recebendo o que nós vamos Te apresentar e falando ao coração de cada um de nós, desde o mais novo até o mais idoso, que a Tua Palavra nos encontre, nos ache e proponha para nós, pela Tua força, uma mudança que o Senhor nos ajudará a realizar. Abençoe, Senhor querido, todas as atividades deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Obrigado. As férias estão chegando ao fim. Gente que estava viajando começa a retornar. E nós agradecemos a Deus por essa expectativa. Muito bom. Quero agradecer a Deus pelo culto de ontem, pela manhã, o apoio que toda a mesa deu para a realização daquele culto. Muito obrigado. Deus os abençoe. O Senhor Jesus esteve aqui e Ele nos abençoou. O culto está gravado, você pode ter acesso a alguns que não puderam, estavam em retiro, a exemplo do pastor, outros que estavam em escala de viagem, de trabalho e não puderam estar. O culto está gravado, preste ao Senhor esse culto, revendo o que aconteceu. Nós estamos caminhando na glória do Senhor e para o louvor de sua glória. Foi marcado o batismo para o dia 1º de setembro, por ocasião do aniversário desta igreja. Faremos 104 anos naquela data, é um domingo. E nós estamos convidados para participar de mais um aniversário desta igreja. Pela manhã teremos o batismo de alguns irmãos, quando eles vão confirmar a sua fé, testificando para a família, amigos e para a igreja a fé que eles têm no Senhor Jesus. Convide parentes, amigos, para que estejam aqui prestigiando, 9 horas da manhã, Deus assim quiser. À noite, ainda por ocasião do aniversário, nós teremos uma cantata ao nosso Deus. Iremos apresentar a Ele o nosso louvor, cantando para a sua glória. Dia 1º de setembro. E você está carinhosamente convidado para isso. Tá bom? Por gentileza,
Abra a sua Bíblia no Salmo de número 91. Salmo de número 91. Todos encontraram? Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu fico com a responsabilidade dos ímpares e a congregação do Senhor, os pares. São só 16 versículos. Diz assim, mesmo assentados como nós nos encontramos: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Amém. 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 Vamos cantar um cântico ao nosso Deus, hino de número 216. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensine. Mostra teu amor.
pedir aos irmãos que orem em favor de alguns queridos nossos que se encontram enfermos. Esse tempo seco, a ausência de chuva, faz com que a saúde de alguns irmãos nossos fique debilitada. E dentre eles a Beth, na sexta-feira, ela passou muito mal e nós levamos ao médico por volta de 19 horas e o médico segurou ela até 1 da manhã, quase 1 da manhã, forma de bronquite. Nesse intervalo ela fez 3 inalações e é bem agressiva as inalações via respiratória que ela faz. E não conseguiu vir ao culto, ela não deu conta. Então eu queria pedir oração por ela. O nosso neto, quando eu cheguei em casa por volta de 1 hora, estava com febre alta e exigindo que eu voltasse para outro médico para levá-lo. Mas parece que tomou um medicamento lá e fez efeito, a febre baixou. E foram ontem. Eu deixei a Thalita no médico e fui para o retiro. Tinha compromisso no retiro de adolescentes ontem. E graças a Deus é só uma gripe mais forte, mas a febre continua. Ele teve febre ontem à noite de novo, medicado e teve febre. E eu queria que os irmãos estivessem lembrando disso. Tá? Por favor. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Graça e paz, igreja. A palavra do Senhor diz no Salmo 145, 18: Perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade, né? Essa é a nossa música tema para o mês que vem. Os irmãos podem ficar sentados mesmo enquanto nós cantamos essa música. Nós vamos estar fazendo um ensaio agora para domingo que vem. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Coração quebrantado, nós nos apegaremos ao Senhor com amor, como diz a palavra que nós acabamos de ler. Vamos ficar em pé e exaltar o nosso Deus, que Ele seja sempre exaltado em nossas vidas, nesses momentos que nós buscamos para ter intimidade com Ele, buscando estar perto dEle a cada dia. Amém?
tínhamos escolhido mais um cântico e Deus mudou a direção hoje de manhã para combinar com a palavra que foi lida. Que nós possamos buscar estar perto do Senhor, que essa decisão seja nossa, individual primeiro, para que na coletividade ela seja abençoada. Começar em mim, que eu tenho um coração quebrantado. Amém? Senhor, nós te entregamos neste momento o nosso louvor, que o nosso coração esteja preparado agora, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e que nós, quebrantados, possamos colocar em prática o que o Senhor tem para nós. Amém. Abençoe a nossa igreja, Senhor. É muito bom estar aqui à frente da igreja, vendo os irmãos louvarem com alegria, Senhor. Nós sabemos que nós não somos dignos de estar oferecendo isso ao Senhor, mas o Senhor nos recebe pela Tua misericórdia, por isso nós somos gratos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Muito bom estar de volta com vocês. Depois de um tempo de viagens no Férias para Jesus durante 10 dias, 2 finais de semana. Depois servindo ao Senhor em Tupã e Quatá para organizar a nossa congregação de Quatá, onde nós, junto com o presbítero Manuel e a irmã Ana Lúcia, fizemos uma assembleia lá e começamos a organizar para que a igreja, num futuro próximo, possa se emancipar. Então foi muito bom. Eu trago um abraço dos irmãos de Tupã, dos irmãos de Quatá para vocês. Eles agradecem muito o apoio da nossa igreja lá. Quero convidar os irmãos para abrirem então as Bíblias de vocês no Salmo de número 11. Salmo 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim o texto: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre,
e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Deus. Foi lida e agora pedimos a graça do Senhor para a exposição desse texto e que o Senhor trabalhe na nossa mente e no nosso coração para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei para as nossas vidas, Deus. E assim sermos renovados pela exposição, pela meditação e pela prática da Tua palavra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um salmo, daquele tipo de salmo chamado salmo de confiança. Há vários tipos de salmos na Bíblia. Temos salmos de lamento, salmos de louvor a Deus, salmos de gratidão, descrevendo algo que o Senhor fez na vida do salmista ou na vida da nação. Esse é um daqueles salmos de confiança, como o Salmo 91 que nós lemos no início. São salmos em que aquele que o compôs, ele está falando sobre a sua confiança em Deus e por que ele confia no Senhor. Esse salmo é menos conhecido do que o Salmo 91, por exemplo. É menos conhecido do que o Salmo 23, que também é um salmo de confiança. Geralmente, nesses salmos, o autor não pede nada a Deus. Ele só descreve a sua confiança no Senhor. Então, esse salmo é um desses. Um salmo em que o salmista apresenta a sua confiança em Deus. E ele começa dizendo: no Senhor me refugio. Essa expressão é muito interessante e talvez nós, por causa da nossa cultura, tenhamos limitações para entender o que significa dizer que o Senhor é refúgio. Imagine um refugiado, alguém que está sem casa, talvez alguém que está vivendo num país de guerras, assolações, perigos terríveis, e que essa pessoa está em busca de um abrigo, de um refúgio. Não é o nosso caso aqui. Todos nós temos um teto sobre as nossas cabeças. Então é difícil pensar o que seria esse refúgio. Mas pense na seguinte situação. Você está na rua e começa a chover muito forte. Você está sem guarda-chuva. E quando isso acontece, o que você faz? Você fica andando na rua ou você procura um lugar para se esconder? Essa ideia, talvez isso já tenha acontecido na sua casa. Está naquela noite de muita chuva, muitos trovões, e dá aquele trovão fortíssimo e o seu filho vai para a sua cama com medo. Ele está buscando refúgio, ele está com medo, então ele procura a sua cama, o seu quarto, porque ele quer se esconder. Essa é a ideia do refúgio, do abrigo, um lugar em que se possa se sentir seguro. Quando você recebe uma notícia muito ruim e você procura alguém que você ama para se abrigar. Essa é a ideia do refúgio em que o salmista está colocando aqui. E essa colocação dele me faz perguntar: qual é o lugar mais seguro do mundo? Qual é o lugar mais seguro da terra? Eu acho que não é São José dos Campos. Uma pesquisa de 2014 apresenta as 200 cidades mais seguras para se viver no Brasil, acima de 100 mil habitantes. Sabe qual é a colocação de São José dos Campos? Está entre as 200 melhores cidades para se viver, viu, gente? O Brasil tem mais de 5 mil municípios, São José está entre os 200 melhores. Mas dentro dessa lista, São José está na posição de número 133.
há cerca de 28 homicídios para cada 100 mil habitantes na nossa cidade. De longe não é a cidade mais segura para se viver no Brasil. Qual é o lugar mais seguro da terra? O salmista escreve esse salmo porque ele encontrou em Deus o lugar mais seguro para se estar. Não é um lugar físico, não é um lugar, não é uma pessoa, não é uma situação, o salmista encontra em Deus o lugar mais seguro da terra. Essa é a mensagem desse salmo. E esse salmo pode ser dividido então em duas partes. A primeira, do versículo 1 ao versículo 3, o salmista descreve a sua confiança em meio às dificuldades da vida. Olha o que estava acontecendo. Ele diz: no Senhor me refugio. E ele vai dizer que ele ouviu um conselho. Alguém estava o aconselhando a, numa situação de perigo, fugir, encontrar refúgio em outra pessoa que não o Senhor. Olha só como ele descreve isso. Como dizeis? Como você diz a mim? É como se o salmista estivesse dialogando com alguém que tinha dito para ele: foge, foge, foge como um pássaro para o monte, porque os ímpios estão aí. Olha só, eis aí os ímpios, eles armam o arco está pronto para ser disparado, eles já estão com a flecha na corda, os ímpios, e eles vão fazer isso às ocultas contra você. Por isso, foge. Esse é o conselho que ele ouve. É esse o conselho que o salmista ouve em meio a uma situação de perigo. E a gente, quando observa a vida de Davi, a gente não sabe exatamente quando esse salmo foi escrito, qual a situação que Davi escreveu esse salmo, mas o contexto mostra que Davi estava numa situação de perigo. Imagine Davi como rei, e chega um dos seus conselheiros e diz para Davi assim: Davi, foge, porque eis aí os ímpios. Talvez num banquete, Davi olhasse e visse conspirações contra ele dentro do palácio. E isso de fato aconteceu. Seu próprio filho Absalão se revolta contra Davi e toma o reino de Davi dentro do palácio. Nós não sabemos se é essa a real situação que fez Davi escrever esse salmo, mas a ideia é que o perigo está na frente, a dificuldade está presente na vida do salmista, e ele então recebe um conselho para dizer: Davi, foge, foge. E Davi se revolta contra esse conselho. E ele diz: como você diz para eu fugir? O Senhor é o meu refúgio. Eu não vou encontrar refúgio em outra pessoa, em outra situação, em outro lugar que não seja o meu Deus. Davi então toma uma postura assim, irmãos. Em meio à dificuldade, ele declara a sua confiança no Senhor. Essa é a primeira parte do salmo. E eu queria mostrar para os irmãos como essa mesma dificuldade de Davi acontece com a gente em muitas situações também. Porque aqui, a maior dificuldade, a maior tentação que Davi experimentou era buscar refúgio em outra pessoa. Isso acontece conosco, na nossa vida, na situação do nosso dia a dia. Muitas vezes, a maior tentação é buscarmos refúgio em outra coisa e não no nosso Deus. Quando você recebe uma notícia ruim, você perdeu o emprego. Quando você descobre que está
com a doença terminal, não tem mais jeito. Quando você vê os seus dias se tornando difíceis demais, quando a dificuldade vem, quando a sua alma se entristece, quando você não encontra saída mais, onde você se refugia? E há vozes que vêm nas nossas cabeças, querendo nos levar a fugir, querendo nos levar a encontrar descanso, refúgio, abrigo em outras coisas, e não no Senhor nosso Deus. Há pessoas que têm a tendência de buscarem refúgio no sono, na tristeza. Então, quando eles estão mal, eles dormem. Eles perdem toda a energia para fazer qualquer coisa. O sono acaba sendo uma fuga para algumas pessoas. Mas há outras pessoas que perdem o sono. Quando as lutas chegam, quando as dificuldades chegam, então essas pessoas não conseguem dormir. Elas ficam agitadas, elas ficam inquietas, elas não conseguem fazer nada, mas estão paralisadas, agitadas, sem saber o que fazer. Eu não sei como isso acontece contigo. Se você é do tipo que se aquieta, que busca sono, que dorme, que fica paralisado assim, se você foge desse jeito, ou se você foge na agitação. Mas há muitas maneiras de fugir, de buscar refúgio em outras coisas. Mas o salmista descobriu algo incrível, irmãos. O salmista descobriu que mesmo em meio aos ataques, mesmo em meio às dificuldades mais difíceis da vida, o Senhor, Yahvé, Deus conosco, esse Deus a qual nós servimos, esse Deus é o lugar mais seguro para se estar nesses momentos. Essa é uma descoberta, irmãos, que faz toda a diferença na maneira de enfrentar os momentos difíceis. Mas esse é um exercício de fé. Um exercício de fé, irmãos. Porque nós vamos ouvir no dia da angústia: foge, foge como um pássaro para os montes. Foge como um pássaro. Então, nós deveremos nos posicionar como salmista. Como? Como posso fugir para os montes? Se o Senhor é o meu abrigo, se o Senhor é o meu refúgio, se o Senhor é a minha fortaleza. Essa é a ideia. Mas eu quero fazer uma outra aplicação para nós, ainda nessa primeira parte. Nós vivemos, e às vezes não percebemos, que existe uma verdadeira batalha, irmãos. Se no Antigo Testamento essa batalha era visível, era uma ilustração de uma batalha espiritual, a qual nós enfrentamos todos os dias. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que há uma verdadeira batalha espiritual que acontece em nossas vidas. Não é à toa que Paulo, em Efésios capítulo 6, descreve o que nós chamamos de armadura de Deus, a qual nós precisamos nos revestir para resistir os ataques inflamados do maligno sobre nós. Porque há uma verdadeira batalha contra os santos. É muito interessante como Apocalipse capítulo 12 descreve isso. Em Apocalipse capítulo 12 há uma batalha e o dragão, a antiga serpente que é Satanás, persegue a igreja. E ele persegue aqueles que amam a Deus. E essa batalha está acontecendo todos os dias em nossas vidas. Por que que os reinos vizinhos se levantavam contra Israel, irmãos? Porque Israel era o povo de Deus. Então, quando eles se levantavam contra Israel, era contra Deus que eles se levantavam.
E hoje a igreja é o povo de Deus e há forças espirituais que se levantam contra a igreja, fazendo ataques dos mais diversos. E nós, como igreja, sofremos muitos ataques, mas nós temos que ter a certeza, a segurança de que o nosso Deus é o nosso refúgio, de que nós não vamos fugir em meio aos ataques, porque nosso Deus é o nosso refúgio. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja vai permanecer mesmo diante dos mais terríveis ataques, sejam perseguições de morte, sejam ataques que vêm como ideologias se infiltrando no meio da igreja. Veja como os ímpios atacam nesse salmo. Eles estão às ocultas, esperando o melhor momento para atacar o salmista. É assim que funciona, irmãos. Na batalha espiritual, nós somos atacados sutilmente, com vozes em nossas mentes, com ideologias se infiltrando, adulterando a verdade do Evangelho, adulterando a palavra de Deus. Mas então, nós precisamos encontrar no Senhor o refúgio. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O salmista, então, em meio às dificuldades da vida, sendo atacado pelos ímpios, correndo perigo de vida, encontra no Senhor o seu refúgio. Você encontra em Deus o seu refúgio? Agora, uma pergunta eu tenho que fazer antes de prosseguir para o segundo ponto. Você está em Cristo Jesus? Porque aqui há uma figura de linguagem, no Senhor me refugio. É como se nós estivéssemos num lugar e o Senhor fosse este lugar que nos protege. Essa mesma metáfora, essa mesma figura de linguagem é usada no Novo Testamento para dizer que nós estamos em Cristo. Há essa ideia de que nós estamos nele, nós estamos sobre ele, ele está sobre nós, nós estamos em Cristo, unidos a ele. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. É isso que Paulo vai nos ensinar. E aqueles que estão em Cristo, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você já está em Cristo, todo aquele que confessou o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está em Cristo. Mas se você ainda não fez isso, então você não está em Cristo. E você então não pode se refugiar nele, porque a única maneira de se refugiar em Deus é estando em Cristo. Ele é o nosso refúgio. Ele é a garantia de que nós não seremos condenados, porque nós estamos em Cristo. Em Cristo. Se há alguém aqui que ainda não encontrou refúgio em Cristo, eu rogo a você que busque e creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Só assim você estará seguro. E só assim você poderá dizer como salmista: no Senhor me refugio. Não tem como buscar refúgio em Deus se você ainda não está debaixo da nova aliança feita em Cristo. Mas o salmista continua a partir do verso 4. E ele vai dizer agora o motivo da sua confiança em Deus. Ele não diz somente que confia em Deus, mas ele vai dizer por que ele confia em Deus. Observe a partir do verso 4. Primeiro motivo pelo qual ele confia em Deus é porque ele diz: o Senhor está no seu santo templo, no céu tem o Senhor seu trono. O salmista aqui
está olhando para a soberania de Deus como rei que governa todas as coisas, como Deus que está acima de tudo. Os ímpios estão aqui me atacando, as dificuldades da vida estão aqui, no campo presencial, na minha realidade, mas o Senhor está acima disso, Ele está no céu. Ele está no trono, governando o mundo. É lá que o Senhor está. Por isso eu confio nele. Ele não é qualquer um. Ele não é alguém sem poder e sem força. O Senhor é o Rei dos Reis, que está nos céus, no mais altos céus, governando todas as coisas. Por isso, eu posso confiar nele, eu posso me refugiar nele, porque ele é o Deus Altíssimo. No Salmo 91, no versículo 9, ele diz: fiz do Altíssimo a minha morada. Se eu então estou no Altíssimo, nada poderá me atacar. Se eu estou no Altíssimo, nada poderá me ferir. Se eu estou no Altíssimo, eu tenho garantia de segurança. É isso que o salmista diz. Ele exalta a grandeza de Deus. Irmãos, como nós precisamos voltar os olhos para as Escrituras e ver como Deus é grande, como Deus é altíssimo, como Ele se revela como um Deus que está acima de tudo, acima de todos. Nós nunca podemos perder isso, irmãos. Quando os homens se colocam diante de Deus, nas Escrituras, a reação é de se prostrar. Diante de um Deus tão grande, a reação é de se ver tão pequeno, de se enxergar como nada. Porque o nosso Deus é tão grande, Ele é tão exaltado, Ele reina, Ele governa, o trono está, Ele está sentado no trono. Ele é o Rei de toda a terra. O salmista, então, diz que confia em Deus, porque ele sabe quem Deus é. Não é uma confiança vazia, não é uma paz mentirosa, enganosa. Não é uma paz enganosa. Gostei muito do hino que nós cantamos no início, dizendo que vem Espírito Divino, destrói a enganosa paz e mostra a verdadeira salvação. Porque as pessoas vivem às vezes com uma paz enganosa. Enganosa. Elas acham que estão refugiadas em Deus, quando não estão. Então o fim dessas pessoas será triste. Mas o salmista tem paz, tem confiança, porque ele conhece o Deus a quem ele serve. Esse Deus é o Deus Altíssimo. Esse Deus, e olha só quantas vezes a palavra Senhor aparece nesse salmo. Só nesse versículo. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor, o seu trono. Essa palavra Senhor é muito, muito importante na Bíblia, irmãos. Porque essa palavra é Yahvé. É a palavra como Deus se revela quando salvou o povo de Deus do Egito. É o Deus que redime, é o Deus que salva, é o Deus que liberta o povo, é o Deus da aliança, é o grande eu sou, é esse Deus. O salmista conhece esse Deus. Ele é o Senhor que reina, mas Ele não é um Deus distante. Mesmo o Senhor sendo Altíssimo, o que está acima de tudo, olha como Ele é presente nas nossas vidas. Ele continua ainda no versículo 4. Os seus olhos estão atentos. Os olhos deste Deus que governa todas as coisas estão atentos. O Senhor não deixa nada passar. Nenhuma injustiça, nenhuma afronta, nenhum perigo. Nada passa aos olhos do Senhor sem que Ele perceba. Ele está atento
as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. As suas pálpebras sondam a humanidade. E Ele passa o nosso coração, a nossa mente, identificando aquilo que ninguém vê. Ele vê isso. Ele vê a maldade do nosso coração. Ele vê o sofrimento do nosso coração. Ele enxerga a angústia na nossa alma. O Senhor sonda o coração, a mente de todos os homens. É isso que Ele faz. Ele está atento. Por isso, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele está atento ao que está acontecendo em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas, a partir do versículo 5, se o Senhor sonda o coração dos homens, Ele então põe à prova tanto o justo como o ímpio. Então, o salmista pode confiar em Deus, porque ele sabe que um dia Deus irá julgar e Deus irá separar os ímpios e os justos, irmãos. Um dia isso irá acontecer. Deus não é um juiz iníquo, um juiz corrupto que inocenta o culpado e que faz injustiça. Não, Deus é o reto juiz, o justo juiz. Ele é imparcial, de modo que Ele vai julgar retamente todos os homens, e aqueles que praticam iniquidade serão condenados, e aqueles que estão em Cristo serão salvos. É isso que acontece. Isso é a base da confiança do salmista. Muitas coisas, irmãos, nós vamos passar aqui na terra, e não haverá justiça aqui na terra. Não haverá. Mas saiba que os olhos do Senhor estão atentos. E um dia Ele irá julgar. Ele irá julgar o governante corrupto. Ele irá julgar aqueles que praticam injustiça, que roubam o povo, que extorquem o pobre, que escravizam. Ele irá julgar os opressores. Ele irá julgar toda injustiça. Um dia toda injustiça será condenada, e todos aqueles que praticam injustiça se depararão com o juízo de Deus. E olha só como é o juízo de Deus que o salmista espera aqui. Versículo 6. O Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento fortíssimo será da parte do seu cálice. É claro que é uma figura de linguagem, irmãos. É uma metáfora. Mas o Senhor está dizendo que o juízo virá sobre aqueles que praticam injustiça. Porque o Senhor abomina isso. Abomina isso. Por que que o Senhor pratica a sua justiça? Por que que o Senhor pune? Por que que o Senhor vai ter que condenar? Por que que o Senhor não salva todo mundo? Por que que Deus não perdoa todo mundo? Por que que tem uma condenação eterna para aqueles que não se rendem a Cristo? Por que que é assim? Deus é mau? Deus é severo? Talvez algumas pessoas achem isso de Deus. Talvez por conta da maneira como foram criadas. Talvez tiveram pais muito severos, muito duros. Ou o contrário também. Talvez tiveram uma criação muito solta, sem disciplina alguma, então não está acostumado com disciplina. E as pessoas acham então, querem conhecer a Deus a partir da própria experiência delas. Então é aí que o erro vem, irmãos. Deus não é mau. Deus não é injusto. Deus não é cruel ao punir o ímpio, ao punir o perverso. Porque as coisas que o ímpio faz, as coisas que o perverso faz, são abomináveis para o Senhor. Por que que o Senhor faz isso? Olha o verso 7.
Por que que o Senhor vai punir o ímpio? Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Se Ele não fizer isso, Ele não será justo. Nós somos injustos, irmãos. Nós temos 2 pesos e 2 medidas. Nós somos assim inconstantes na nossa justiça. Nós somos totalmente parciais. Você pega a mãe de alguém que foi condenado na justiça, ela vai defender o filho até as últimas consequências. Ela não enxerga os erros do filho. É assim, nós somos parciais. Deus não. Deus é santo juiz. É justo. Não pense que Deus é mau porque pune o ímpio. Se Ele não punisse, Ele não seria reto juiz. E então, Ele seria corrupto. Mas Deus é santo, irmãos. É por isso que a justiça tem que ser estabelecida. Mas aí que está, aí que entra a cruz. Porque Deus pune o pecador. Em vez de punir a gente, Ele pune o seu filho na cruz. Ele exerce a justiça e o amor na cruz, irmãos. Ele não perdoa simplesmente passando a mão nas nossas cabeças. Ah, que bonzinho. Não! A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte. É isso que nós merecemos. A morte eterna, a condenação eterna. É isso que nós merecemos, que toda a humanidade merece. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, envia Jesus. E Jesus toma o cálice da ira de Deus e morre na cruz. Aquele então que crê em Jesus, esse não será condenado. Mas o que não crê em Jesus, a cruz não tem aplicação. E se a cruz não tem aplicação, então a justiça de Deus virá sobre este. Por isso o salmista confia em Deus. Porque ele sabe que toda injustiça um dia irá acabar. Você confia nesse Deus? Deus que pune o mal, o Deus que exerce justiça, o Deus que reina e governa sobre tudo e todos. É esse o Deus que você crê? Às vezes a gente quer crer num Deus que não é o Deus da Bíblia. A gente quer ficar só com uma parte do Deus da Bíblia. A gente quer só o Deus amoroso. A gente quer só o Deus que é gracioso. A gente não quer crer no Deus que pune. Mas, irmãos, nós temos que crer em Deus como a Bíblia diz que Ele é. E esse Deus é o Deus maravilhoso, irmãos. Esse é o Deus que nós exaltamos. É o Deus que ama e que pune. É o Deus que é gracioso e que disciplina. É o Deus que salva e que condena. Esse Deus é o Deus maravilhoso. É esse Deus que nós cremos. Se a nossa fé não estiver baseada nisso, no dia da angústia, nós vamos nos revoltar contra Deus. E nós vamos olhar e vamos dizer: por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus é injusto ao me tratar assim? Por que isso acontece na minha família? Por que eu sou perseguido no meu trabalho? Por que a vida é tão difícil para mim? Ó céus, ó vida! E muitos, então, crendo num Deus parcial, se desviam de Deus no momento da angústia, porque não encontram refúgio nele. Não encontram refúgio nele. Mas, se você crê no Deus que a Bíblia revela, no momento da angústia, você poderá encontrar refúgio nele. Em Deus. Em Deus. Tem tanta gente procurando refúgio em tanta coisa. Tomando remédios. Remédios e mais remédios. Fazendo tanta coisa. Correndo atrás do vento. E não consegue
colocar a cabeça no travesseiro em paz. Mas aqueles que se refugiam em Deus encontram nele o lugar mais seguro do mundo. Esse é o meu desejo para você. Esse é o meu desejo para a nossa igreja. Que nós encontremos em Deus o lugar mais seguro do mundo. Lembre-se dessa palavra quando o dia mau chegar. Lembre-se que o Senhor é o teu refúgio. Lembre-se disso. Quando o seu coração disser, fuja, busque refúgio em outra coisa, lembre-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Lembre-se disso quando você não tiver dinheiro para pagar a conta no final do mês. Lembre-se disso quando a sua saúde estiver debilitada. Lembre-se disso quando você estiver sob ataques. Lembre-se disso. No Senhor me refugio. Vamos orar? Senhor, Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza. Torre forte ao Senhor. Bem-aventurados os que em Ti confiam, Deus. Nós podemos olhar para os montes, de onde vem o socorro, mas nós podemos dizer que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Deus. Nós podemos confiar em Ti, mesmo que na nossa vida estejamos sofrendo perseguições, angústias, lutas, tribulações, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus que governa os céus e a terra, que nada foge aos Teus olhos e que um dia o Senhor terminará com toda espécie de mal e injustiça. Nós aguardamos o dia do Senhor. Nós aguardamos este dia em que estaremos contigo nos novos céus e nova terra, onde não haverá mais mal, não haverá pecado, não haverá mais dor e sofrimento, só haverá a presença constante do Senhor, o descanso eterno no Senhor, a justiça prevalecendo sobre tudo. Ó, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem resgatar o Teu povo, preserva a nossa fé até lá, Senhor, guarda o nosso coração de pecarmos contra Ti, segura a nossa fé, Deus, para que estejamos em pé quando o Senhor voltar. É a nossa oração, gratos porque o Senhor é o nosso refúgio, porque estamos em Cristo, porque somos salvos, porque nenhuma condenação há para nós. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, exaltado seja o Teu santo nome. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Amém? Vamos nos colocar em pé e cantarmos o hino de número 439. 439. Crer e observar. Obrigado, pastor. Em Jesus confia, sua lei observar, ó piedoso que bênção que paz, satisfeito pagar tudo quanto ordenar, alegria nele nos traz. Creio observar tudo quanto
obrigado por sua presença no culto desta manhã. A seguir nós teremos a escola dominical. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a ideia de intimidade com Deus em casa, levando esta intimidade para a nossa família. Deus assim quiser. Vamos orar ao Senhor. Quero pedir ao Jaime que venha aqui à frente, por gentileza, meu irmão. Peça ao Senhor que nos ajude a aplicar o que nós ouvimos do Salmo de número 11 na nossa realidade. Preferir o Senhor, refugiar-se nele, fazer dele a nossa morada. Por favor. Senhor, obrigado por este dia e esta oportunidade de estarmos na tua casa e ouvir a tua palavra. Obrigado. Assim como foi dito, que possamos fazer refúgio no Senhor, que possamos, ó Deus, colocar a nossa vida nas tuas mãos, confiar no Senhor plenamente, porque o Senhor é o nosso refúgio. E até aqui o Senhor tem nos guardado e nos abençoado, Senhor. Obrigado. E assim como foi dito ontem também no culto, que possamos praticar a tua misericórdia, Senhor. Possamos praticar a justiça que o Senhor deseja. Que os nossos corações estejam voltados para ti e obedecendo a sua vontade. Agora, Deus, teremos a escola dominical, que o Senhor possa falar aos corações, o preletor possa ouvir a tua voz e nos ensinar. E após isso, que o Senhor nos conceda um domingo abençoado, junto da família. E que o culto que agora se encerra, ele continue no dia a dia, na semana que se inicia. Que a sua presença se faça sempre em nossas vidas, como tem feito. E eu tenho presenciado isso na minha. Então, que o Senhor possa estar com todos aqui, nos abençoando e nos guardando. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, com a bênção dele mesmo. Que o Senhor te proteja e direcione os teus passos. O Senhor visite a tua casa com provisão, multiplicando os cuidados dele sobre a tua despensa. Haja paz nos teus relacionamentos, alegria no teu espírito por conta da ação do Senhor Jesus em teu favor. O Senhor abra os teus olhos para que você veja o que Ele quer que você veja e guarde a tua mente de pensamentos impuros. O Senhor te abençoe e te guarde. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.